Atos capítulo 14, deixe-a aberta nesse texto, nós vamos examiná-lo nessa manhã. Muito bem, só recordando um pouco aos irmãos, nós estamos estudando a primeira viagem missionária de Paulo. Começamos a estudar a primeira viagem de Paulo. Essa viagem, ela aborda 2 capítulos, os capítulos 13 e 14 do livro de Atos. Essa viagem, ela teve uma duração de 3 anos, dos anos 47 a 49 depois de Cristo, e uma extensão de 2.250 quilômetros, conforme nós falamos na nossa última aula. Então, vocês estão vendo aí um mapinha da primeira viagem missionária. Lembrando que o ponto de partida é aqui, Antioquia. Lembrando que também que nós temos duas, tem essa daqui e tem a Antioquia da Pisídia. Esse é o nosso ponto inicial de partida. Esse é a linha que é demarcatória da primeira viagem missionária. No domingo retrasado, nós estudamos o capítulo 13, a primeira viagem missionária de Paulo. O início da viagem, o início da primeira viagem. Eu digo domingo retrasado porque no domingo passado nós tivemos o DIP. Os irmãos devem estar lembrados, né? Nós falamos sobre o domingo da igreja perseguida. Por isso paramos um pouco a nossa exposição em Atos. Veja aí, por favor, o início da viagem. Capítulo 13, versículos 1 a 3. Nós temos aqui o início e até o final do capítulo 14 o restante da primeira viagem. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, nós temos aqui, nos 3 primeiros versículos do capítulo 13, o início da primeira viagem missionária. Eles estavam na igreja de Antioquia, lembrando aos irmãos que foi em Antioquia, nesta cidade, que os cristãos receberam essa nomenclatura. Eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então você tem aqui Saulo e Barnabé são separados para fazer essa primeira viagem missionária. E hoje, portanto, a nossa tarefa é estudar o capítulo 14, Atos 14, a primeira viagem missionária de Paulo, segunda parte. Veja aí o esboço do capítulo, esboço de Atos 14. O capítulo está dividido em 3 partes. Primeira, a pregação dos missionários, versículos 1 a 7. Segunda, a cura de um paralítico, versículos 8 a 18. E terceira, o apedrejamento de Paulo, versículos 19 a 28. Então, 28 versículos é o nosso capítulo de hoje. Na primeira parte nós temos uma pregação, na segunda uma cura milagrosa e na terceira o apedrejamento do apóstolo Paulo. Então vamos ver aí cada uma dessas 3 partes. Se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, levante a sua mão e nós vamos levar o microfone até você por causa da live, para que a sua voz também apareça, a sua voz, assim como a minha, vá para o mundo, vá para os confins da terra, conforme é a proposta do livro aqui. Vamos ver então, vamos ao nosso mapinha. O pastor me ama, né? Ele gosta de falar das minhas figurinhas, mapinhas, a ideia é sempre ajudar. Veja aí então, vamos ler, para que nós nos situemos, a primeira parte, a pregação dos missionários, versículos 1 a 7.
Só para situar os irmãos, aonde é que nós estamos na nossa viagem? Nós estamos ali, vocês estão vendo a setinha, o que vai acontecer nos versículos 1 a 7, se dá na cidade de Icônio, ok? Então nós estamos lembrando aos irmãos que Saulo e Barnabé, eles saíram de Antioquia e nós estamos agora na cidade de Icônio. Vamos ver o que acontece nesta cidade. Em Icônio, conforme mostra a setinha ali, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo-o eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Muito bem, então o que acontece aqui nos versículos 1 a 7 é a pregação do Evangelho de forma ousada, através de Paulo e Barnabé, que no início lá do capítulo 13 foram separados pelo Espírito Santo para essa tarefa. Então vamos fazer alguns detalhes aqui, lembrando que nós estamos em Icônio, na cidade de Icônio. Então a primeira parte aí, a pregação, versículo 1, vamos ver alguns detalhes dessa parte aqui. Paulo e Barnabé pregam na sinagoga. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Veja, como era costume de ambos, tanto de Paulo quanto de Barnabé, eles foram numa sinagoga. Então, não é dito de forma clara e explícita, mas esse episódio aqui se deu num sábado. Que dia da semana aconteceu isso? Era um sábado, por causa da palavra sinagoga. O Paulo e Barnabé sabiam que os judeus estavam reunidos num sábado, numa sinagoga, para lerem a Torá, para lerem as escrituras do Antigo Testamento, e aí eles aproveitam que eles já vão encontrar pessoas ali, que ainda vivem debaixo do regime da lei, que ainda guardam os preceitos do Antigo Testamento. E diz o texto que eles pregam naquela sinagoga, e veio a crer grande multidão. Interessante, né? O livro de Atos mostra essa perspectiva. Sempre que o evangelho é pregado, muitos creem, uma grande multidão entrega a sua vida a Cristo. E é dito aqui que tanto judeus como gregos creem na palavra de Deus. Os judeus representando o povo da aliança e os gregos representando os gentios. Então você percebe essa igreja já mesclada, misturada, composta não mais apenas de judeus, conforme o Antigo Testamento, mas também composta de gregos, aqueles que eram considerados como gentios. O problema é que uma grande multidão crê. Muitas pessoas se rendem, entregam a sua vida para Jesus, e isso vai causar problema, inveja, raiva naqueles que não creram. Paulo e Barnabé estão levando o evangelho avante, muita gente crê, mas isso vai trazer um problema para aqueles que não creram. É o que nós somos informados aí no versículo 2, veja só. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos.
Na verdade, o que nós temos aqui é um detalhe interessante. Irmãos, sempre que a palavra é pregada, sempre que o evangelho é anunciado, vai ter conversão e vai ter rejeição. Sempre. Mas a gente precisa lembrar do que diz o profeta Isaías, que diz que a palavra de Deus não volta vazia. É sempre assim. Toda vez que a palavra for pregada, anunciada, ela dará frutos e resultados. Ela trará salvação para uns e condenação ou rejeição para outros. Esses judeus, talvez movidos de inveja e de raiva, porque agora uma grande multidão, tanto de gregos quanto de judeus, creem, e eles incitam, eles provocam, eles irritam os ânimos dos gentios para fazer alguma coisa contra Paulo e Barnabé. Isso não é nada novo. Por exemplo, quando Jesus estava diante de Pilatos, Pôncio Pilatos, os líderes religiosos judeus falaram: olha, quando Pilatos fizer a pergunta lá, quem que eu solto? Eu solto Jesus ou solto Barrabás? E a multidão já estava preparada, com a resposta pronta para dizer: solta-nos Barrabás. E quando ele perguntar o que nós fazemos com Jesus? Crucificam. Crucificam. Então a ideia é incitar, é irritar, é provocar pessoas, aqueles que não aderiram à fé em Cristo. Muito bem, versículo 3, é dito aí o que eles fazem. 3 coisas são ditas aí a respeito do que Paulo e Barnabé fazem. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. 3 coisas, então, são feitas por esses 2 missionários, Paulo e Barnabé. Eles pregam, eles fazem sinais e fazem prodígios. Eles falam ousadamente em nome do Senhor e ainda reforçando esta pregação, fazem coisas extraordinárias, sinais, prodígios, milagres, para impressionar mais ainda aqueles que estavam ali na cidade de Icônio. Versículos 4 e 5. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Aqui só um detalhe, né? 2 detalhes. Primeiro, que a cidade dividida, como nós falamos, né? A cidade está dividida. Do lado de quem nós ficamos? Dos judeus, adeptos da sinagoga judaica, ou nós ficamos do lado dos apóstolos? Então, a cidade dividida. Tem gente que fica para cá, tem gente que fica para lá. A gente entende isso muito bem quando nós temos, por exemplo, eleição no nosso país, né? A gente vê claramente a cidade, o bairro, o país dividido e polarizado. Quem é desse lado demoniza o outro e vice-versa. Então, se eu defendo o A, o B é um demônio. Se eu defendo o B, o A é um demônio. A cidade polarizada, dividida. Dividiu-se a cidade, dividiu-se o povo. Outro detalhe que às vezes a gente não percebe aí é que diz que tem gente que ficou do lado dos apóstolos. Quais apóstolos? Quais? Quais? Paulo e Barnabé, tá. Tem gente que ficou do lado dos judeus, gente que ficou do lado dos apóstolos. Mas Barnabé é apóstolo? Tá vendo? Então tem esse detalhe, né? Então, nós sabemos que Paulo era apóstolo, mas Barnabé era apóstolo? Há essa discussão aqui. Ficaram do lado dos apóstolos. Tem um detalhe aqui. Quando a gente fala dos apóstolos, a gente lembra de 12, não é? Lembramos de 12 apóstolos. Existem 12. Mas esse número, ele não é literal, não pode ser entendido literalmente. 12 é um número que se convencionou, é para estabelecer um padrão. Mas nas minhas contas, por exemplo, nós temos pelo menos 15 apóstolos. Mas Jesus chamou 12.
Lá em Apocalipse, por exemplo, diz que há 12 cadeiras para os 12 apóstolos sentarem. Então, 3 vão ficar em pé. Não vai ter cadeira para todo mundo sentar, porque se nós entendermos que isso é literal, que apenas 12 se sentam, 3 ficarão de fora. Por quê? Nós temos os 12 primeiros apóstolos, depois Judas se mata, comete o suicídio, e lá no capítulo 1 é eleito Matias, certo? Já são 13. Depois no capítulo 9, Deus chama Paulo, já são 14. E agora Barnabé é incluso no grupo, então já são 15. Então, nas minhas contas não são 12, são 15. Então, quando o texto diz que eles ficaram pelo lado dos apóstolos, significa que Barnabé é incluso e é denominado assim de apóstolo, se bem que ele não é um apóstolo no sentido restrito da palavra. Ele é apóstolo porque está do lado de um apóstolo, ele está do lado do apóstolo Paulo, certo? No sentido, porque a palavra apóstolo, literalmente, significa enviado. Como no capítulo 13 ele foi enviado, então ele é, teoricamente, um apóstolo, mas do colégio mesmo, porque, por exemplo, Barnabé não foi chamado por Cristo, então ele não poderia ser apóstolo. Isso, não, a cadeira de Judas, a cadeira de Judas será trocada, substituída, né? Aliás, Jesus diz lá em João 17, na oração sacerdotal, eu não perdi nenhum de todos aqueles que tu me deste, exceto o filho da perdição, que é a questão de Judas, ok? Então, só essa questão, porque tem gente que coloca aí o Barnabé como um apóstolo no sentido restrito. Não, latus, de uma forma lata, extensa, ele é porque ele foi enviado, mas apóstolo mesmo tem que ser, pelo próprio capítulo 1 de Atos, chamado pelo próprio Cristo, o que não ocorreu com Barnabé. Aliás, sobre Barnabé, eu preciso fazer uma correção aqui. Lembra, há 2 semanas atrás, eu falei que todo nome que começa com Bar, lembra? É filho de alguma coisa, não é assim? Então eu perguntei, qual é o nome do cego lá? E todo mundo respondeu com convicção, né? O cego se chama Bartimeu. Não, o cego não se chama Bartimeu. Nós não sabemos o nome dele, nós sabemos o nome do pai dele, que era Timeu. Aí alguém falou, pastor, mas e o Barnabé? Tem sempre alguém, né? Sempre um abençoado. E então eu acabei... Pode pegar, por favor, Cristina. E aí eu falei que o Barnabé era uma exceção, né? O Barnabé é uma exceção da regra, e não é. Acho que foi o Carlos Sacramento, não sei se ele está aí. O Carlos fez a pergunta e disse que tinha, além do Carlos, tinha mais umas 45 pessoas. Não, eram só 3 pessoas fazendo a pergunta do Barnabé. Então, o Barnabé é uma exceção. Quando eu cheguei em casa, irmãos, a pesquisa já estava feita. E eu já tinha recebido a correção. Quando eu cheguei em casa, antes do almoço, já estava feita a correção. Então, Barnabé não é exceção. Barnabé também é filho. Literalmente, Barnabé é filho de Naba, ou filho de Nabé. Então, aí a gente desconstrói. Poxa, eu chamei o cara de Barnabé a vida inteira. Pois é, tem mais um probleminha aí para a gente resolver aí, certo? Mais um consolo é que o próprio texto depois eu fui conferir, o texto chama ele o nome dele é Barnabé, ele é filho da consolação. É isso que nós entendemos. Então, falei, poxa vida, não era exceção. Então, começa com Bar, é filho de. Depois, se alguém achar mais um Bar por aí, algum nome parecido, encaixa tudo aí na regra de filho de. Muito bem, feita a correção. Eu acho que a gente deve reconhecer quando erra, né? Reconhecer quando erra, quando fala alguma coisa que não está imprecisa. Eu falei sobre Raquel também. Agora a Raquel estava correto, viu, gente? Então está 1 a 1, um erro e um acerto. Raquel estava correto. Todo nome que termina com El na Bíblia significa Deus é alguma coisa. Mas a Raquel é a regra da exceção. A exceção da regra, ao contrário, né? Raquel significa ovelha. Ok? Vamos lá. Versículo 5.
E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar. Então veja, a raiva era tão grande que eles já estão pensando em apedrejar os apóstolos, Barnabé e Saulo. Aí eles fogem, como eles souberam disso, eles fogem e vão para a próxima cidade. Eu trouxe aqui, vamos à nossa setinha então, a próxima cidade. A fuga deles, versículos 6 e 7. Então eles estão ali em Icônio, eles descem um pouco, e o texto vai nos informar que eles foram para Listra e Derbe, versículos 6 e 7. Sabendo-o eles, fugiram para Listra, é a próxima cidade, aí você desce um pouquinho, e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Então observem aqui, né? Eles estão em Icônio, ouviram uma conversa que querem apedrejá-lo, eles descem para Listra e eles chegam em Derbe. Derbe é o final da viagem, ok? Já estamos no final, portanto, já caminhamos aqui 2.250 quilômetros, que é o percurso máximo da viagem. Observem aqui, não sei se está todo mundo vendo, eles estão em Derbe, a próxima cidade aqui que aparece é Tarso. Então Paulo estava próximo de casa, ele estava perto de casa, porque ele é Saulo de Tarso. Então eles estão em Derbe, de Derbe, agora o que eles vão fazer? Eles vão voltar, acabou a viagem. Então você foi viajar, viajou mais de 2.000 quilômetros e agora tem que voltar para casa, tá bom? Então nós estamos no limite, no limite da viagem em Derbe. Vamos ver então aí a próxima cena. A segunda parte, o que acontece é uma cura, a cura de um paralítico. Versículos 8 a 18. Essa cura acontece na cidade de Listra. Eles pararam, foram para a próxima cidade e conforme o versículo 8 nós vamos ver, a cura desse paralítico acontece na cidade de Listra. Veja aí, versículo 8. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. E um detalhe aqui que a gente não pode esquecer, Lucas ele é preciso, cirúrgico, ele é médico, lembra? Ele é historiador, ele fez uma pesquisa exaustiva, tentando descobrir todos os detalhes, e ele é médico. Então ele fala com uma linguagem que lhe é própria, que lhe é peculiar. Por exemplo, lá nos evangelhos, Lucas é o único que fala que quando Jesus estava lá no Getsêmani, orando, que ele soa gotas de sangue. Mas por que ele falou isso? Por que os outros não falaram? Porque além de inspirado pelo Espírito Santo, tem a formação acadêmica dele, ele é médico, ele percebe, ou ele, na investigação, ele soube, ele tem até um nome para isso, não me lembro o nome agora, essa questão de suar sangue, da intensidade, mas ele é médico e ele sabe exatamente o nome popular, científico, ele sabe. Então Lucas é o único que fala. Então olha a ênfase que ele dá, ele era aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Então o apóstolo Paulo e Barnabé vão fazer um grande milagre, curando na cidade de Listra este paralítico. Vamos ver aí alguns detalhes que aparecem nesta cura, na segunda parte, versículos 9 e 10. Então, no 8 nós já vimos, Lucas o descreve, e nos versículos 9 e 10, Lucas fala da cura. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando neles os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhes em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Detalhe aqui interessante, né? Isso vai chamar muito a atenção das pessoas que estavam ali na cidade de Listra. Paulo olha para aquele homem, e tem um detalhe aqui que eu não sei qual é a explicação.
Paulo viu o homem e percebeu que ele tinha fé para ser curado. Como que foi isso? Como que ele percebeu que esse homem tinha fé para ser curado? Olhou assim para ele, assim, a Marlene é uma mulher de fé. A Marlene está dizendo que ele estava cheio do Espírito Santo, talvez por isso tenha percebido, né? O que talvez nas entrelinhas também seja possível aqui, Marlene e irmãos, é que, apesar de Lucas não contar, é que talvez ele pode ter dito isso. Eu creio, eu tenho ouvido você e Barnabé levar o Evangelho, falar desse Jesus, eu creio nesse Jesus. Não é dito, isso está nas entrelinhas. Então é uma outra possibilidade. E Paulo então dá esse brado, esse grito: apruma-te direito sobre os pés, levanta. E o detalhe, o homem é aleijado, o homem é paralítico, o homem jamais andou na vida dele. E o texto diz que ele saltou, ele deu um salto e andava. Irmãos, às vezes alguns de nós não conseguem, a gente que é normal não consegue saltar, né? A gente que é inteiro, que andou a vida toda, e nós temos as duas pernas, os dois braços, e alguns aqui não conseguem saltar, e se saltar o faz com dificuldade. Imagina quem nunca andou, dá um salto. E as curas do Novo Testamento são interessantes, é uma cura completa. Não é a cura que você vê na televisão aí. Porque a pessoa levanta aí, levanta. Fora aqueles casos que a gente sabe que são combinados, né? Quando não é combinado. Levanta aí, a pessoa levanta da cadeira de roda com muita dificuldade, vai andando, assim. Eu nunca vi um salto nessas curas televisionadas, eu ainda não vi um salto. Depois a pessoa vai embora e na semana ela precisa fazer fisioterapia. Precisa fazer 10 sessões de fisioterapia, acupuntura, shiatsu e todas essas outras coisas aí, que é para complementar a cura do pseudo-curandeiro. Então, aqui não, aqui ele salta, mas ele era aleijado, ele era paralítico, ele nunca andou. Paulo diz: apruma-te direito sobre os pés. Ele salta e anda. E essa aqui não é a primeira vez que acontece essa cura. Vamos voltar lá para o capítulo 3. Nós temos uma outra cura, é algo muito semelhante. Lucas está destacando algo interessante. Paulo curou um paralítico e também Pedro, tempos atrás, também havia curado. Veja só, Atos 3, versículos de 1 a 10, nós já falamos sobre isso. E é aquele caso do paralítico que tinha cerca de 40 anos, que também nunca havia andado, e ele é curado. Paulo cura no capítulo 14 e Pedro cura no capítulo 3. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, às 3 horas da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo o que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Aqui tem um detalhe que às vezes passa desapercebido, a diferença entre o capítulo 3 e o capítulo 14. Veja, no capítulo 3, a cura de Pedro, desse paralítico,
aconteceu em Jerusalém. Eles estão na cidade de Jerusalém, o centro religioso, a capital da fé. Mas no capítulo 14, a cura de Paulo, a mesma cena, a mesma situação, vai gerar um rebuliço muito maior. Porque, lembra? Quanto mais nos afastamos ali, depois eu mostro o mapa, quanto mais nos afastamos de Jerusalém, mais distorcida é a fé. Lembra que nós falamos? No capítulo 3, o evento acontece em Jerusalém. No capítulo 14, o evento acontece na cidade de Listra. O pessoal de Listra já está distante de Jerusalém. E a repercussão desse milagre foi tão grande que eles vão querer adorar Paulo e Barnabé. Porque esses homens que até há pouco eles queriam apedrejar, esses homens curaram alguém aleijado, coxo de nascença, que nunca andou, e simplesmente porque alguém disse, Paulo disse, apruma-te sobre os teus pés, ele está andando. Agora a multidão, diante desse fato, desse milagre, quer adorar os apóstolos, Paulo e Barnabé. Veja aí o que acontece nos versículos 11 a 13, a reação do povo ao ver isso. Verso 11: quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. Então, na percepção, como eu sempre falo, todo mundo tem uma percepção. Na percepção do povo lá de Listra, eu ia falar assim, quem nasce em Listra é listrado, certo? Não é isso não, tá, gente? Não sei como é que chama lá. Quem nasce em Listra, listrano, listrado, não sei. Aqui, poxa vida, é um listrense. Listrense é melhor que listrado, né? Tá certo? É um listrense. E eles olham para Paulo e Barnabé e agora a percepção deles eles não são simplesmente apóstolos, eles são deuses. Os deuses em forma de homens desceram até nós, porque não é possível alguém fazer com que esse homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, ele nunca andou na vida dele e agora ele está andando. E aí deram até os nomes aí, né, divindades pagãs, verso 12, a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. Então, o Paulo aí seria um deus maior, porque ele é o líder da caravana, foi ele quem falou, apruma-te direito sobre os pés. Então, eles recebem esses nomes aqui. Aliás, lembra de Daniel, por exemplo, do profeta Daniel, lá no Antigo Testamento? Quando ele chega na Babilônia, eles têm os nomes mudados, lembra? Daniel e os seus amigos têm os seus nomes trocados, mudados. E o nome de Daniel, que eu gosto bastante desse livro também, aliás, o meu filho se chama Daniel, por causa do Daniel, do profeta. Daniel, o nome dele foi trocado para Beltesazar. Lembra do Beltesazar? Beltesazar é simplesmente o Deus de Nabucodonosor. Então olha só, Daniel significa Deus é meu juiz. Então, apontando para o juiz verdadeiro, o Deus da aliança, Daniel é Deus é meu juiz. E aí troca o nome dele para Beltesazar, que é o Deus de Nabucodonosor. Se você ler, por exemplo, Isaías 46:1, e Isaías falando sobre os ídolos que iriam se prostrar diante do Senhor, lá em Isaías 46:1 é dito assim, Bel se encurva. Bel se encurva. Que Bel? É o Bel, a divindade de Nabucodonosor. Então troca o nome, muda a identidade,
mas Daniel continua sendo Daniel, a essência dele permanece como Deus é o meu juiz. E Paulo e Barnabé têm os nomes, eles querem trocar os nomes por Júpiter e Mercúrio, divindades pagãs. Versículo 13: o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Viram? Oferecer sacrifício. Bom, o sacrifício lá no Antigo Testamento era oferecido por Arão, né? Arão e os levitas, ao Deus verdadeiro e não a homens. O sacerdote não teve dúvidas, pega os animais, pega grinaldas e querem sacrificar aos deuses Paulo e Barnabé. 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. Eles estão desesperados, pois não querem receber adoração. Adoração é somente a Deus, e não a um homem. E veja que Calvino dizia nas institutas, né? As institutas da religião cristã, ele dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Se ele não encontra o Deus verdadeiro, ele fabrica um para si. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Esses homens, essa multidão na cidade de Listra, querem juntar a seu panteão de deuses mais dois, Paulo e Barnabé, Júpiter e Mercúrio, que para nós são simplesmente nomes de planetas, os planetas do sistema solar. E isso já tinha acontecido, quer ver? Eu vou mostrar. Cornélio fez a mesma coisa. Lembra do Cornélio? Capítulo 10, versículos 25 e 26. Volte aí, por favor. Quando o apóstolo Pedro chegou na casa dele, toda a cena, todo o ambiente preparado, Cornélio queria adorar o apóstolo Pedro. Capítulo 10, versículos 25 e 26, diz assim: aconteceu que, indo Pedro a entrar, Pedro, portanto, chegou na casa de Cornélio, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Adoração somente a Deus. Então observem que de fato Calvino tinha razão. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Talvez seja esquisito para nós, né, alguém adorar um homem, uma personalidade, mas se nós sairmos do cristianismo, a gente vai perceber, por exemplo, lá na Índia as pessoas adoram a vaca, não é assim? Se você está na avenida principal lá da Índia lá, e passar uma vaca, para tudo, para adorá-la, porque aquele animal é sagrado. Se eles não encontraram o Deus verdadeiro, pode adorar a vaca. Tem gente que adora a árvore, tem gente que adora os espíritos dos ancestrais. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Antes de passar a palavra para a dona Araci, deixa eu só ler aqui, dona Araci, a reação, como é que Paulo, ao final da reação, como é que Paulo e Barnabé reagem. Versículo 15, eles dizem: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus verdadeiro, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Senhores, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos homens iguais a vocês. Eu ia falar assim, comedores de feijão. Não sei se eles comiam feijão naquela época, né? Mas eu como, e feijão é muito bom, diga-se de passagem. Nós somos homens iguais a vocês. Nós viemos até aqui para trazer o Evangelho para que vocês se livrem dessas coisas vãs. Que coisas? Adoração a Mercúrio, a Júpiter e aos ídolos, o qual, verso 16, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo,
não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Já vimos agora há pouco que fartura pode não ser, a fartura pode não ser uma coisa boa, nem fartura e nem fome, mas satisfação em Cristo. Nós cantamos um cântico, né? Me ajudem os cantores aí, como é que é? Satisfação sem fim. Muito bem, todos contratados pela Raquel, tá certo? Quem cantou aí, quem cantou está contratado, tá bom? Por isso que eu nem cantei, para não ser reprovado. Dona Araci. A gente tem que lembrar... A senhora cantou, Dona Araci? Eu cantei. Tá bom, Isso diga é lá. Deus na época da minha meninice. Diga. Sendo que eu me converti com 23 anos. Tá certo. Diga lá. Ainda sou menina. A gente tem que lembrar que Paulo e Barnabé estavam numa cidade totalmente idólatra. Porque eles estavam adorando deuses gregos. Os gregos são idólatras. Cada estátua é um deus que eles fazem. E se a gente não cuidar, a gente torna-se idólatra. Dentro da nossa casa, a gente precisa ter cuidado com os nossos filhos, senão nossos filhos passam a nos adorar, porque ama muito mamãe, ama muito papai. Mas a gente tem que mostrar para os nossos filhos que nós somos iguais a eles. Não pode haver no nosso coração essa idolatria. Bem lembrado pela senhora, de fato é um perigo mesmo, a idolatria é um perigo. E às vezes a gente acha que idólatras são apenas os pagãos, aqueles que fazem ídolos, imagens de escultura. Não, se você for na minha casa não tem nenhuma imagem, portanto, eu não sou idólatra. Mas Jesus diz que tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração é o nosso ídolo, mesmo que nós não tenhamos nenhuma imagem, nenhuma estátua na nossa casa. A idolatria é um perigo. E veja, eu tenho a impressão que ser idólatra é mais fácil. Por quê? Porque, bom, o Deus que nós adoramos, a gente não vê. A gente não toca, não tem como. Lembram-se, por exemplo, quando Moisés tirou o povo da terra do Egito, subiu ao monte lá, ficou 40 dias e o povo começou a ficar impaciente? Cadê Moisés? Cadê? Já se passaram 40 dias e nada dele voltar. Arão, temos uma ideia aqui. Pega os brincos, os colares, pegam as coisas de ouro que eles trouxeram lá do Egito e eles fazem um bezerro de ouro. Êxodo 32. E aí eles estão lá adorando aquele bezerro e eles fazendo festas. Moisés e Josué, depois de 40 anos, 40 dias, né? 40 dias voltando lá do monte, eles escutam um barulho. E novamente, tudo é percepção, tudo, certo ou errado. Moisés percebeu uma coisa. Josué falou assim: eu escuto, voz de festa, está tendo uma grande festa. Moisés tem sobre o mesmo fato. Moisés entende uma coisa, Josué entende outra coisa. Moisés o corrige, diz: não, Josué, não é o que você está pensando. Ele desce lá com as tábuas na mão, e quando chega lá ele fica irado, furioso, e destrói aquele bezerro. Sabe por quê? Porque é mais fácil, está vendo? Aí o povo ainda diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Nós estamos vendo, tá lá, em formato de um bezerro, imitando as nações pagãs, que eles imitam costumes pagãos.
Aí depois o apóstolo Paulo, acho que é segundo aos Coríntios 5, 7, se eu não estou enganado, Paulo diz que nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé. Então é mais fácil mesmo, só é mais incoerente, mas é mais fácil. Deixa eu dar um exemplo, e já passo para quem pediu ali a palavra, Beth. O profeta Isaías, depois do capítulo 40, ele está comparando os ídolos e o Deus verdadeiro. Aí ele diz que o homem pega um machado, pega um instrumento lá, vai lá na mata e corta um pedaço de madeira bem grande, e com esse pedaço de madeira ele pega metade, ele faz uma fogueira para fazer a comida dele, para se esquentar, e a outra metade ele faz um Deus. Da mesma madeira, do mesmo tronco, metade eu faço a comida e metade eu adoro. Qual é a diferença daquele pau? A madeira que foi para o fogo e a madeira que ele está adorando, qual é? Zero. Nenhuma. É assim. O mesmo tronco serviu para ele fazer a comida, que ele comeu, cuidado, não coma muito mel, é problemático. E a outra metade, ele diz, essa outra metade é o meu Deus. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Beth. A Bíblia fala também da questão de nós nos prostituir espiritualmente, né? Que é uma forma de idolatria também, a prostituição. Que ela fala sobre uma questão do corpo e um ato imoral, a questão da sexualidade, mas também fala que a Bíblia usa a metáfora prostituição para descrever a idolatria, ou seja, a adoração a outros deuses. Aí me remeteu lá às sacerdotisas, né, que adoravam os deuses e levavam os homens também, para poder sustentar o templo, né? Muitas vezes nesses deuses pagãos, ali em Roma, na própria Grécia. Exatamente. A idolatria. A Bíblia usa mesmo essa metáfora, essa figura aí. Veja, a dona Araci lembrou da idolatria, eu lembrei de um texto mais para frente, quando a dona Araci falou dos gregos, no capítulo 17, Paulo vai estar em Atenas, ele vai chegar em Atenas, e lá, lembra que o texto diz que Paulo ficou revoltado com a idolatria? Quando ele vê os ídolos lá, os estudiosos dizem que havia cerca de 30 mil altares. 30 mil altares de ídolos. Aí talvez, quando o texto diz assim, e Paulo estava revoltado com aquilo que viu. Assim, mas por que Paulo está tão revoltado? Se o texto diz que ele está revoltado, acredite. Porque ele viu 30 mil altares, 30.001. Porque tem um altar que está vazio, em letras garrafais, lá lembra? Ao Deus desconhecido. A ideia dos gregos é, nós fizemos altares para todos os deuses que nós sabemos que existem, mas vai que tem mais um que a gente não conhece, que a gente não sabe, e aí Paulo pega essa ponte. Ele diz assim, bom, vocês é sobre esse Deus aí, esse altar que não tem nada, é sobre esse Deus que eu vou pregar para vocês. Mas a gente vai chegar na nossa viagem, a gente vai passar pela Grécia, tá certo? Pela Grécia, Atenas, inclusive Grécia é chamada em algumas vezes, vai aparecer na sua Bíblia, vai aparecer Acaia. Quando aparecer o nome Acaia é o mesmo nome de Grécia. Mas aqui na nossa viagem vocês estão convidados a passar pela Grécia, Atenas e outros pontos turísticos da cidade. Não se escandalizem aí com a quantidade de altares que vocês verão. Muito bem. Verso 18, depois de muito esforço, eles convenceram as multidões para não oferecer o sacrifício. 18, dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Muito bem, essa é a segunda parte, uma cura, a cura desse aleijado paralítico que nunca tinha andado e a sua repercussão. E para a gente fechar aqui a terceira parte, o apedrejamento de Paulo, o apedrejamento do apóstolo Paulo. Oi? Isso, é bem lembrado pela Vanusa, eles saem da adoração para o apedrejamento, são duas realidades bem distintas aí e diferentes.
Muito bem, aqui nós temos o apedrejamento. Essas setinhas mostram aí a rota dos missionários, versos 19 a 22. Eles vão seguir viagem aqui, e cada setinha aí indica um local que eles passaram. Veja aí, verso 19, antes do apedrejamento. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, nós já passamos por Icônio hoje, lembra? E instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Então, aonde que ele foi apedrejado? Aonde? Qual cidade? Em Listra. Isso, exatamente. Versículo 8. O versículo 8 fala aqui em Listra. O episódio da adoração passou, mas aí a repercussão continua em Listra. As pessoas chegaram ali em Listra, conforme diz aqui, né? Pessoas vieram de Antioquia. É essa Antioquia e não essa, ok? Esse apedrejamento foi em Listra. No mesmo lugar. Então, é mais ou menos assim, Vanusa. Já que você não quer ser adorado, você quer ser apedrejado? Qual você prefere? A minha proposta é nenhum dos dois. Tá certo? Porque adoração é só a Deus. Mas apedrejamento também não é. Vai doer, né? Vai doer, certo? Vai dar problema isso aqui. Qual que você escolhe? Nenhuma das duas, tá bom? Se eu puder escolher. Então, no versículo 19, esse apedrejamento, ele se deu em Listra. Aliás, um detalhe, né? No final da vida, lá no final da vida de Paulo, ele vai lembrar: um dia eu fui apedrejado. Veja aí se alguém pudesse, eu não errei a referência, 2 Timóteo 3,11, ele vai lembrar, porque quando a gente toma uma pedrada, a gente não esquece, correto? Certo. Quando dá, quando recebe, veja se está correto aí, 2 Timóteo 3,11. Pode, alguém com o microfone, por favor? Ali, Aline Maciel. Tem que falar o nome, que nós temos pelo menos 3 hoje aqui, né? Maciel, Vação, Valério. Tem mais alguma Aline, gente? Mais alguém? As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Isso aqui, irmãos, eu calculo pelo menos cerca de 20 anos. 20 anos depois do apedrejamento. E aí o texto que a Aline leu diz assim, é ele falando para Timóteo: Timóteo, eu estou lembrando você das perseguições que eu tive em Antioquia, Icônio, Listra. Fui apedrejado lá em Listra. No final da vida, talvez, e já cheio de marcas, né, de hematomas, no final da vida dele, ele fala: Timóteo, eu fui apedrejado, dado como morto na cidade de Listra. Veja aí a rota deles, então, versículo 20. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Está vendo? Eles estão em... deixa eu ver aqui, é o próximo. Aqui. Eles estão em Derbe. Novamente eles passam no limite aqui, no limite da viagem. Derbe. 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram. A palavra voltaram. Se eles estão no limite, é hora de voltar. Voltaram para Listra. Você voltaria para a cidade que você foi apedrejado? Você voltaria? Talvez eu vou voltar para orar por eles, contra eles. Para que eles possam se... Senhor, lembra das pedradas que eu tomei, viu? Ele voltou para Listra. Pastor, é o que o missionário, o pastor que veio tá falando. Beth. Alô, Além? O pastor falando do testemunhando sobre a prisão dele, né?
E Pastor aí, Vladimir, né? Vladimir falou um pouco sobre isso, contextualizando, né? Que as tribulações são uma parte esperada e necessária para o processo de crescimento da fé. Que aí ele falou que quanto mais ele estava ali, mais ele adorava a Deus, e ali a fé dele também era fortalecida. E é uma questão, ele voltou, e vai voltar, né? Tem planos ainda para aquele lugar. Exatamente, aliás, ele me disse que ele volta dia 2 de setembro para o campo missionário, né? E as pessoas falando, você é doido, você é louco, voltar para lá. E ele responde, louco é você, doido é você, e ele vai voltar. Reverendo Vladimir, muito piedoso, né? Gostaram dele? Era o segundo mais piedoso da turma, viu? Reverendo Vladimir, o segundo mais piedoso. Ah? Eu? Não era para perguntar, vocês também, viu? Eu. É brincadeira, viu, gente? Eu não era o mais piedoso. Era só para ver se vocês iam perguntar mesmo. Com relação a Paulo, também em Efésios, quando ele fala que ele suportou todas as coisas, faz parte desse fato. Sim. Pode repetir, por favor. Quando Paulo faz menção aqui que ele é grato a Deus, aos filipenses, quando ele diz, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E é quando ele fala a frase que hoje é deturpada, tudo posso naquele que me fortalece. Não é? É um complemento, inclusive, desse testemunho dele de Listra, né? Exatamente. Aliás, Filipenses 4,13 sofre, né? Sofre na mão dos intérpretes. Tudo posso naquele que me fortalece. Tá vendo? Eu sou um super-herói. Eu sou forte. Mas veja em que momento ele diz isso. Ele diz que tudo pode, ele pode passar fome, ele pode ser apedrejado, ele pode estar na fartura, ele pode ter bênçãos, tudo posso naquele que me fortalece. Então, 21, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Então, olha a setinha aqui, ó. Derbe, Icônio, a setinha aqui é Icônio e Antioquia da Pisídia. Seguindo o verso 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Verso 23, eu queria falar um detalhe para vocês aqui. O verso 23 fala sobre eleição de presbíteros, que é o que nós vamos ter aqui no dia 3 de agosto. Se Deus quiser, nós teremos eleição de presbítero. Eles estão passando de cidade em cidade e eles estão elegendo a liderança da igreja e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Muito bem, deixa eu fazer essa observação aí sobre a questão dos presbíteros. Tem gente aí que acredita, e vocês sabem disso, na questão dos apóstolos. Tem muito apóstolo hoje em dia. Aliás, dizem que há no Brasil cerca de 12 mil apóstolos. 12 mil. Eu só conheço 3, que são os que estão na televisão. E você conhece mais um por causa do chapéu que ele usa. Pronto, agora eu já dei uma dica boa para vocês aí, né? Então, 12 mil, eu só conheço 3, mas não tem apóstolo hoje em dia. Veja essa frase aqui. Não existe sucessão apostólica na igreja. Apesar de termos muitos apóstolos, entre aspas, hoje em dia, mas temos pastores, presbíteros e diáconos, que é o que nós denominamos teologicamente de ofícios ordinários e ofícios extraordinários. Não tem mais apóstolos, tá vendo? Nós tem 2 apóstolos, eles estão de cidade em cidade, e eles poderiam, como eles vão embora, eles poderiam eleger outros apóstolos, certo? Não tem. Não tem sucessão apostólica. Não cremos em apóstolos. Hoje, Augusto Nicodemos tem uma frase conhecida no livro dele, Apóstolos, né? Apóstolo bom
é apóstolo morto. É a frase dele. Apóstolo bom é apóstolo morto. Já te passo. Aliás, qual é o feminino de apóstolo? Hã? O povo aqui é terrível, viu? Alguém soprou aí, viu? Hã? Você tem pastor, pastora, não é assim? Presbítero, presbítera. Diácono, diaconisa. Bispo, a gente fala geralmente bispa, né? Mas parece que o correto é episcopisa. O feminino de bispo é episcopisa. Aí você tem apóstolo e você diria apóstola. Eu ouvi apostila. Apostila. O feminino de apóstolo é apostila. Diga, Ayrton, deixa eu parar de falar bobagem. Pastor, uma dúvida. Onde que está o bispo na Bíblia? O bispo, agora de cabeça, Ayrton, eu não vou te falar, mas é que o Novo Testamento usa 3 palavras que significam a mesma coisa. O que a gente vê no cenário evangélico, especialmente no meio pentecostal, é as pessoas fazerem uma hierarquia. Então, por exemplo, tem uma denominação muito famosa no Brasil, cujo líder máximo é um bispo. Todo mundo sabe quem é. É o bispo fulano de tal, Edir Macedo. Pronto, falei. É o bispo Edir Macedo que é o líder de toda a igreja. Então, abaixo dele tem os pastores. Então, tem gente que faz essa distinção. O bispo está acima dos pastores, então eles mandam. Então, inclusive, hoje tem pastores, bispos, tem apóstolos, inclusive tem parece que é em Manaus, não tenho certeza disso, que ele é pai apóstolo. Ele é pai apóstolo, ele é o pai dos apóstolos. Agora, Ayrton, na nossa percepção, no nosso modo de ver, a Bíblia usa 3 palavras para designar a mesma coisa. Bispos, presbíteros e pastores falam da mesma pessoa. Então, por exemplo, eu sou presbítero, pastor e bispo. Então, as 3 palavras são nomenclaturas diferentes para falar da mesma pessoa, certo? Os presbíteros também são pastores, certo? E o bispo é aquele que supervisiona, que lidera. Então, diferente do que pensam alguns aí no meio evangélico, nós não separamos. O bispo é maior do que o pastor, e o pastor é maior do que o presbítero, e o presbítero é maior que o diácono. Não, nós entendemos que são dons diferentes, apresentados pelo Novo Testamento, e com o mesmo significado. Aliás, o meu filho tem um sobrenome de bispo, né? Então ele falou, ele já nasceu como bispo. É uma criança bispa, é um bispo. Mas a gente não faz distinção, são nomes diferentes para a mesma pessoa, sem cargo e sem hierarquia. Bom, é isso. Deixa eu ler o final aqui. Meu tempo já foi, né? Aqui, tá. O finalzinho, a volta deles, eles vão voltar para casa. Versículos 24 a 28, deixa eu só ler, aí a gente termina. A volta deles para Antioquia, de onde eles saíram. 24, atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalia, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus, lá no capítulo 13, para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então, está vendo aqui? Eles estão em Antioquia, vão descendo, a setinha está voltando, né? Vão descendo, o texto, Lucas fala de Perge, e aqui mar adentro, eles vão, e eles estão novamente em Antioquia. Depois de 3 anos, o que eles vão fazer agora? Reunir a igreja e dar um relatório. Imagina o tanto de coisa que eles não
falaram, certo? Então, depois de 3 anos, mais de 2.000 quilômetros percorridos, Paulo e Barnabé vão relatar para a igreja. No versículo 27 diz: como Deus abrira aos gentios a porta da fé. Depois nós seguimos viagem para o próximo destino nosso, tá bom? Algum comentário? Alguma pergunta? Vamos, pois não. Isso, aliás, rapidinho, a Rita achou o texto que fala do bispo lá, Ayrton. 1 Timóteo 3, né? 3, 1 e 2. Por favor. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Isso, então, se alguém deseja o episcopado, um dia eu desejei, que é o caso do seminário, né? E aí no dia 8 de novembro de 2003, eu fiz a prova e passei, certo? O quinto mais piedoso lá da turma, lá, tá certo? Muito bem, vamos ficar em pé, vamos orar, agradecendo a Deus pela aula.